Porque o deputado federal Kim Kataguiri disse à CNN Brasil que recusou o convite do PSDB para se filiar ao partido e que continuou no União Brasil como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. A apuração é da nossa analista de política, Juliana Lopes. Juliana, a gente tem visto o PSDB atirando para todo lado, tentando viabilizar de alguma forma alguma candidatura, já que não vai apoiar Ricardo Nunes. Kim Kataguiri, depois filia José Luiz da Atena, que nem o PSDB acredita de fato que José Luiz da Atena vai ser candidato a alguma coisa, porque ele já desistiu várias vezes, mas a gente vê o desespero do partido, né? E Kim Kataguiri, que nem tem essa pré-candidatura garantida pela União Brasil, dizendo não para o PSDB. Já no entendimento ali de o que está acontecendo com o partido, é uma situação muito confusa. A gente lembra, PSDB que vem com uma divisão interna há anos, que agora está vivendo isso, prestes a entrar numa eleição municipal, está tentando ali encontrar um caminho único, mas dirigentes ainda estão em conflito e por isso não está conseguindo ali um nome que possa apoiar para ser o seu candidato, principalmente à Prefeitura de São Paulo. Conversei com Kim Kataguiri, ele confirmou que realmente foi procurado pelo partido, mas acabou conversando com os dirigentes do União Brasil e agora o que ele me diz é que está ali na luta por uma coligação, mas não está pensando, e essa janela partidária inclusive já está fechada, acabou não querendo trocar então de legenda. Importante a gente ressaltar que Kim Kataguiri, que está tentando sustentar essa candidatura, mas está encontrando dificuldades, há uma divisão também dentro do União Brasil, há quem defenda ali que se dê apoio, né, à candidatura de Ricardo Nunes aqui em São Paulo para o partido não gastar ali recursos muito consideráveis com uma candidatura que ainda não tem números altos, que possa mostrar que ela é competitiva, como é o caso da pré-candidatura de Kim Kataguiri. Agora, é um movimento, né, Uribe, que chama bastante atenção. Ele, que está tentando convencer o próprio partido ainda a se manter como pré-candidato aqui à prefeitura, disse não para o PSDB, que está vivendo um conflito interno de identidade, inclusive, bastante intenso. Na Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, que é um nome poderosíssimo do União Brasil, não quer a candidatura de Kim Kataguiri. Então a cúpula do partido em São Paulo não quer. E nem ir para o PSDB ele quis para ser candidato. PSDB está no divã desde, enfim, as derrotas do partido para as eleições presidenciais. Juliana Lopes trazendo atualizações do cenário da capital paulista. Obrigado, Juliana Lopes. Ela volta daqui a pouquinho. Eu vou trazer outro bastidor agora, porque eu conversei com diversos integrantes do Palácio do Planalto nos últimos dias e sobre a queda na popularidade de Lula. E aí, o que me disseram é que o presidente tem sido orientado a renunciar de vez ao discurso de polarização política, ficar citando Jair Bolsonaro toda hora, e que é necessário iniciar um diálogo com o eleitorado que votou no ex-presidente de direita. Essa mudança de estratégia, segundo assessores do governo com quem eu conversei, ocorre com a maior presença do marqueteiro Sidônio Palmeira, que foi responsável pela campanha vitoriosa do petista. Ele tem feito visitas frequentes ao Palácio da Alvorada. A última, inclusive, foi na última quarta-feira. Sidônio tem orientado ministros e o próprio presidente Lula. A avaliação é de que as menções de Lula recorrentes a Jair Bolsonaro só dão palco a Jair Bolsonaro e afastam aquele eleitorado que, apesar de moderado, preferiu apoiar a direita em vez da esquerda na última eleição presidencial. Ou seja, votou em Bolsonaro contra Lula. E chegou a avaliar que a gestão de Lula era boa ou ótima no início do ano passado, mas mudou de ideia agora. Por isso, Lula quer voltar a conquistar esse eleitorado. A orientação que foi repassada à equipe ministerial pelo próprio Palácio do Planalto é a de diminuir a polarização, evitar menções ao governo passado na medida do possível. Se for citar, nós melhoramos a gestão de algo do governo passado, cite o governo passado, não fale Jair Bolsonaro. A ideia agora é ressaltar as conquistas econômicas da gestão atual, mas como resumiu um assessor do governo a mim, respeitando as preferências políticas de cada pessoa da sociedade. O presidente não tem expectativa de conquistar o eleitor ideológico. Ele sabe, o eleitor bolsonarista não deixará de ser bolsonaristas, mas recuperar o eleitorado moderado que reconhece que houve avanços atuais no país. O mote da nova campanha publicitária do Palácio do Planalto é ressaltar que as iniciativas da atual gestão são para todos,
mesmo para aquelas pessoas que pensam diferente. Nas palavras de um assessor do presidente, é tentar encontrar pontos de consenso entre eleitores identificados com a esquerda e com a direita, como em relação, por exemplo, ao combate à inflação. A ideia é que essa campanha publicitária seja veiculada ainda neste mês, ou seja, Juliana Lopes. É uma tentativa de se aproximar do eleitorado, mas sem fazer juízo de valor, ou seja, nós estamos governando para todos, não para certos grupos, porque a avaliação é de que Lula perdeu sim popularidade entre o eleitorado que votou nele, e você trouxe uma observação importante: as mulheres evangélicas, principalmente do Norte e do Nordeste. Foi comentado, inclusive, nesse almoço que teve agora há pouco entre o presidente Lula, representantes de movimentos sindicais, e foi colocado ali na mesa de maneira muito clara pelo presidente, segundo alguns relatos, que essa é uma dificuldade do governo e que é uma meta, se aproximar desse público, né? O público que é mais beneficiado pelos programas sociais do governo, as mulheres, os evangélicos e as mulheres evangélicas, evidentemente. Agora, tem uma grande dificuldade que é constatada pelo governo de aproximação de um público, né, que é mais ligado à ideologia, assim, vamos colocar dessa forma, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um público muito afetado por fake news em relação aos programas do governo. Uma delas, que foi muito divulgada aí nas redes sociais, notícias falsas sobre aquela nota que tratava ali sobre a questão do aborto, né, nota que saiu, depois foi cancelada pelo Ministério da Saúde, tem ali uma grande barreira. Mas agora a iniciativa é essa, tentar essa comunicação, melhorar essa comunicação com esse público específico. Isso não está sendo feito só pelo presidente Lula, ele fez um pedido hoje para que os movimentos sociais também façam ali a sua parte nisso, e os ministros que saem de seus gabinetes e que, ao participarem de eventos para colocarem ali os feitos do governo de maneira pública, também acabem entrando nessa questão de alguma forma. Parece uma coisa difícil, mas o presidente Lula deu quase que ali o passo a passo num evento que participou em Pernambuco nessa semana, subiu ao palco, falou sobre Deus, falou sobre os feitos do governo, pegou a Bíblia em algum momento. Então tem ali um modus operandi de poder abordar essa questão. Se vai dar certo, a gente ainda não sabe, mas é uma estratégia que foi colocada agora para ser feita pelo presidente Lula e pelos ministros. E aí, trazendo o novo slogan do governo que a Juliana Lopes antecipou nessa semana: fé no Brasil, a gente está no rumo certo. Então, uma tentativa de falar com esse eleitorado cristão, mas com todo mundo no final, sobre os avanços do governo federal. Juliana Lopes, muito obrigado por mais essa rodada de análise.